Olá, eu sou Ana Cláudia, enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E para mim é um prazer estar participando desse evento, dessa Semana Científica sobre Residência Multiprofissional em Saúde, já que eu me tornei preceptora de um programa de residência o ano passado. E o programa de residência que eu sou preceptora, ele também é multiprofissional. Engloba enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia. Então, é com muita satisfação que eu venho trazer um tema bem legal, assim, para os residentes e para a própria prática profissional, daquele profissional que já está há muito tempo no mercado também. É sempre bom a gente entender o que tem de novidade e aperfeiçoar nosso currículo, nossa prática profissional. E a gente vai conversar hoje sobre a importância do desenvolvimento de hard skills e soft skills para o residente multiprofissional em saúde. Eu já me apresentei, né? E a gente pode então ao tema saber o que é hard skills e soft skills. Os termos hard skills e soft skills surgem no cenário da quarta revolução industrial, onde ocorre uma modernização na concepção e modos de trabalho, exigindo novas competências dos profissionais. Então, de modo sucinto, hard skills são habilidades técnicas e soft skills são habilidades comportamentais. Eu acho que a gente, na graduação, já trata dessas habilidades, mas não divididas assim, não específicas e pouco direcionadas, né? Na graduação, a gente tem o grosso das disciplinas, né? A parte técnica em si. E eu sinto que no momento que a gente forma, falta o resto do profissional. E aqui a gente pode ter uma noção do que está faltando e o que fazer para melhorar, né? Como esses novos termos se inserem no cenário da quarta revolução industrial, nós vamos falar um pouquinho como que chegamos até aqui e onde a gente se encaixa como profissional. A indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócio no Brasil e no mundo. Mas o que tem a ver? Eu trabalho em saúde, eu sou enfermeira, eu sou farmacêutica. O que eu tenho a ver com isso tudo? Porque também muda. Não muda só na indústria, muda em todos os âmbitos de trabalho. Saúde, indústria e tudo mais. E as fases da Revolução Industrial, só para a gente relembrar, são a mecanização, que é a primeira fase, a fase 2, que é a produção em massa, a fase 3, que é computação e tecnologia digital, e a fase 4, que é a inteligência artificial. E nós estamos nessa fase 4. E você, como profissional de saúde, também precisa estar inserido nessa fase e saber o que está acontecendo, o que mudou para a gente, né? O que tem de melhor para o paciente, no atendimento ao paciente. Nessa imagem a gente pode ver, fica mais fácil visualmente, né, da gente relembrar dos períodos da Revolução Industrial. No século XVIII, teve a mecanização, a introdução da máquina a vapor e do carvão. No século XIX, que foi a segunda Revolução Industrial, ocorreu uma produção em massa, através de linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. E no século XX, a terceira revolução industrial, com uma produção automatizada, utilizando computadores eletrônicos e tecnologia da informação. E hoje nós estamos na quarta revolução industrial, com a produção inteligente, incorporada com a internet das coisas e Big Data. Assim, só um pequeno exemplo. Hoje, para a saúde, né, para a área da saúde. Hoje, a gente tem processos seletivos totalmente online,
né? A maioria das fases do processo são online. Uma coisa que na Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial, não era. A gente montava um currículo e ia entregar no hospital. E hoje já não é mais assim, né? Raros hospitais ou hospitais de cidade pequena que penso eu que ainda tem esse hábito, mas a ideia é que tudo seja automatizado, que tudo seja online, que tudo seja global. E a gente precisa estar a par disso, precisa saber como fazer, né? E com a mudança de fase da Revolução Industrial, de terceira para quarta fase, são vistas alterações no perfil do trabalho. Esse quadrinho, essa primeira coluna é da terceira fase e essa segunda coluna é da quarta fase. Aqui a gente não fala só da parte industrial, a gente também aplica isso à saúde. Eu vou chegar lá com vocês. Então, na terceira fase, a gente vê execução de produção e tarefas específicas de trabalho. E na quarta fase, é cooperação interdisciplinar, atividades reguladas, recuperação de falhas e erros. Um exemplo disso é que hoje nas unidades hospitalares a gente vê muito a prática do multidisciplinar, a prática do multiprofissional, o round multiprofissional em saúde. E a gente sabe que, voltando a uns anos atrás, a saúde ela era vista só como uma prática médica e as demais profissões não tinham seus papéis definidos ou não eram bem estabelecidos e nem reconhecidos. E hoje a gente vê muito se falar, muito se estudar e na prática mesmo o papel da equipe multidisciplinar em saúde. Os órgãos também fiscalizadores são bem mais presentes, as atividades precisam as atividades elas não são mais fragmentadas, elas são interconectadas, entende? A tendência é que não exista mais o profissional voltado só para aquilo. O profissional pode ser especialista numa área, mas ele está atento e a par de tudo que acontece em volta dele, podendo atuar também em outras áreas. Inclusive, o mercado de trabalho pede isso. Ele não quer mais apenas um profissional com tarefas específicas de trabalho. Ele quer que o profissional desenvolva vários tipos de trabalho e atue na recuperação de falhas e erros, que é aí que eu trago também o gancho da segurança do paciente, né? A gente não tinha isso. A gente tinha algumas pitadas através de normas da CCIH, né, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, mas a gente não tinha uma norma, não tinha uma fiscalização acerca da qualidade e da segurança do paciente, enxergando o paciente como um cliente dos serviços de saúde também, tendo nossas atividades auditadas. Isso também é novidade, e a tendência é que isso seja mais presente com o passar do tempo, né? É por isso que a gente precisa estar preparado, atento. Com a mudança de fase da Revolução Industrial, de terceira para quarta fase, são vistas alterações nas competências também. Então, essa primeira coluna é referente à terceira fase e essa segunda referente à quarta fase. Então, na terceira Revolução Industrial, a gente vê que as capacidades técnicas eram específicas, o pensamento em processos individuais e a execução precisa do planejado. E na quarta fase, habilidades de complexidade e resolução de problemas, pensamento em processos sobrepostos e auto-organização. Então, a quarta fase exige do indivíduo, exige do profissional que ele desenvolva várias habilidades e que ele realize vários trabalhos ao mesmo tempo. É muito? É muito, mas a gente tem as tecnologias para nos auxiliar, né? Antigamente a gente não tinha, como por exemplo, o prontuário eletrônico. A gente não tinha, né?
os prontuários eram todos em papel e tudo tinha que escrever, ou aí, quando evoluiu para o computador, tudo tinha que digitar, imprimir, carimbar e assinar. E demandava muito tempo, né? Até você. Eu trabalho em UTI e lá a gente tem muitos checklists. Então, pensa como era antigamente. Vários, 10 papéis para você preencher por paciente. E hoje não. A gente tem, com a Revolução Industrial, com a quarta fase, a gente tem novas maneiras de estar se trabalhando. E o mercado exige da gente também, já que tem meios, eles querem os profissionais para atuar através desses meios. Então, a gente não está mais direcionado a atuar apenas em uma capacidade, em um problema, na resolução de um problema. A gente tem que estar apto para pensar e atuar sobre vários problemas ao mesmo tempo. E o que é a saúde 4.0, né? Que é a revolução industrial voltada para a saúde, a quarta fase. É um software médico na nuvem, com sistema de gestão em nuvem. Profissionais de saúde conseguem inserir informações do paciente pela internet. Isso facilita consultas, ajuda em diagnósticos e reduz custos. Onde eu trabalho, por exemplo, a gente utiliza um sistema de prontuário eletrônico que a gente consegue abrir em qualquer máquina do hospital, ele é só dentro do hospital. A gente abre, né? Então, se eu por acaso fui na farmácia, eu preciso acessar uma medicação do paciente, no computador da farmácia, a gente vai lá, entra e consegue acessar. Nós já estamos no Saúde 4.0. Outro ponto, né, outro exemplo na prática que a gente vê da saúde 4.0 são os dispositivos médicos, instrumentos, máquinas e aparelhos que estejam envolvidos com clínicas, consultórios e hospitais. Simplificam a rotina de profissionais que trabalham com saúde e trazem mais conforto e qualidade de vida aos pacientes. No próprio hospital que eu trabalho, que é público, há uns anos atrás, há uns 3 anos, eu fiz um plantão no pronto-socorro e eles já tinham um aparelho de eletrocardiograma que enviava via online, o traçado, né, a folha, e o exame já voltava laudado. Pensa, rápido, assim, menos de 1 hora esse processo acontecia. Isso no hospital público, né, que a gente tem menos recursos. Imagina daqui 10 anos, 20 anos, em hospitais particulares, a gente vai ter muito mais instrumentos, né, e dispositivos. E a gente precisa estar sabendo como é que faz, como manuseia, ou pelo menos, se você não tiver o contato, saber que existe. Por exemplo, já existe esse eletro assim. Então, o básico, né, aí eu chamo para o enfermeiro, né? O básico de você saber as derivações, onde colocar, você tem que saber, porque isso não muda. Mas o processo é realizado de outra maneira, né? É digitalizado. E mais um componente do Saúde 4.0 é o e-saúde. Abrange as áreas e produtos para a saúde que se utilizam das tecnologias de informações e comunicação para diagnóstico, atendimento, automonitoramento e educação. Assim, oferece soluções de saúde à distância, como telemedicina e telesaúde. O e-saúde, a gente pode ver que está sendo introduzido e está bem presente com a pandemia do Covid-19. A telemedicina e a telesaúde ganharam espaço, foram regulamentadas, foram revistas. Elas já existiam, mas elas não tinham todo esse espaço e aceitação pelo público. Mas com o Covid-19 foi necessário, né, por causa do isolamento. E a gente vai acompanhar mais na frente como é que funciona a telemedicina.
E o Conect SUS é um exemplo também da saúde 4.0. O SUS já está conectado, já está presente nessa quarta revolução industrial. Você vê que as vacinas do Covid, elas estão sendo lançadas num aplicativo, né? Então, na palma da mão, a gente já tem o SUS presente. E a tendência é que aquele cartão de vacinas de antigamente, nosso, de criança, seja substituído e colocado todo via online. Esse é o futuro, né? Pensando em redução do uso de papel, pensando na sustentabilidade no meio ambiente, a meta é que a gente diminua cada vez mais os impressos e torne tudo online e tudo acessível. Então você não vai perder mais seu cartão de vacina e precisar vacinar tudo novamente. Isso é uma comodidade, né? Isso é qualidade do serviço de saúde. A regulamentação da telemedicina no Brasil foi feita pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução número 2314 de 2022 do órgão trata sobre as regras para utilização de tecnologias de comunicação e informação nos serviços médicos à distância. Como as demais profissões de saúde sempre estiveram assim ao redor da medicina, a medicina dando esse passo na regulamentação, a gente também conseguiu ter o passo do telesaúde, né? Que são as demais consultas multidisciplinares. E essa revisão de 2022 foi também devido à pandemia de Covid-19. Muitos especialistas médicos, eles ainda não realizavam consulta online, mas devido ao tempo de restrição, do isolamento, do Covid, eles tiveram também que se reinventar e regulamentar a lei e rever. Então, do que fala, né? Do que fala a lei da telesaúde, né? Que seria nossa, da parte multidisciplinar. Ela engloba enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, odonto. Eu trouxe aqui o primeiro artigo da lei, né? Só para a gente ter uma noção do que acontece. É a Lei 14.510, de 27 de dezembro de 2022, também nova, não tem nem 4 meses, né? Ela autoriza e disciplina a prática da telesaúde em todo o território nacional. Então, ela traz autonomia do profissional de saúde, consentimento livre e informado do paciente, direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado, dignidade e valorização do profissional de saúde, assistência segura e com qualidade ao paciente, confidencialidade dos dados, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde, estrita observância das atribuições legais de cada profissão e responsabilidade digital. Então, assim, as consultas online, elas não são feitas de qualquer maneira, né? Elas têm normas, elas são regulamentadas, o paciente pode se recusar. E é por isso que a gente ainda é um desafio nosso conseguir introduzir, conseguir estimular o paciente a aderir à consulta online. Porque além de ser cômodo do paciente estar na sua residência, também gera menos custos aos serviços de saúde, né? E voltando às habilidades, a introdução de habilidades não técnicas durante o ensino de enfermagem, assim como nos demais cursos da saúde, é fundamental para preparar os profissionais para o contexto clínico e aumentar a segurança do paciente. Eu acho que durante a graduação a gente tem tanta matéria, tanta disciplina pesada, com a carga horária alta, que a gente forma no curso, mas a gente não sai pronto, a gente não sai o profissional preparado para o mercado, né? Então, esses eventos em saúde, congressos, simpósios, eles são para isso, para a gente refletir sobre a prática profissional
E para vocês que estão na residência ou para os graduandos, para ver o que o mercado está esperando de vocês e quais os profissionais que estão lá competindo, que vão estar lá competindo com vocês no mercado. E vamos falar sobre competência, que é uma habilidade, uma qualidade que já vem sido difundida há muitos anos, mas que agora a gente traz em termos bonitos, em termos internacionais. Competências profissionais são as descrições gerais das habilidades que uma pessoa necessita para desenvolver com êxito uma atividade específica. A competência é baseada em 3 dimensões: conhecimentos, que são saber teorias, conceitos, métodos, processos, políticas e procedimentos; habilidades, que é a capacidade de usar os conhecimentos e produzir resultados de valor; e atitudes, que é saber relacionar e saber se portar também, né? O comportamento, controlando as reações e mantendo o equilíbrio emocional. Então, você precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Só para iniciar. E da onde que surgiu o termo hard skills e soft skills? É um trabalho de Phillips e Phillips de 2015. Eles afirmam que dentro de uma organização, as soft skills se sobressaem em termos de importância quando comparada a hard skills. Então, tudo que a gente pensava estava errado. Então, se eu me graduar numa faculdade excelente, de renome, só isso basta? Não, não basta mais. Assim, o profissional não é avaliado apenas pelos seus conhecimentos tecnológicos, mas sim, de forma mais ampla, por suas competências, habilidades e atitudes. Eu acho que a gente não pode esquecer desse trio, porque é isso que vai manter a gente no mercado de trabalho. E para quem ainda não está no mercado, que está na parte do preparo, assim eu espero, competências, habilidades e atitudes. Todas elas podem ser aprendidas, todas elas podem ser aprimoradas. As soft skills são cada vez mais essenciais, pois são elas que dão condições para que um profissional demonstre todo o seu potencial. E não é apenas na saúde. Eu estou voltando essa palestra para a área da saúde, que é nossa, né? Para mim também, que sou enfermeira. Mas hard skills, soft skills se aplica a todo o mercado de trabalho. Se todos os profissionais tivessem noção do que é necessário, seria mais fácil estar na competição pela vaga de emprego. Soft skills. A literatura mostra que as soft skills são mais reconhecidas, com 78,7% de relevância, contrapondo os 14,54% de relevância das hard skills. Essa é uma referência de 2016. Então, assim, temos estudos na área utilizando essas expressões, hard skills e soft skills, e já temos porcentagens acerca disso, né? Então, a graduação, a residência não bastam. O estágio voluntário, o MBA não basta. Você precisa desenvolver soft skills. Então, eu chamo vocês para se atentarem às soft skills, que são as habilidades que estão associadas ao comportamento de uma pessoa, em como ela se expressa e reage em determinada circunstância. Remetem à personalidade e comportamento e relacionam-se com a capacidade mental, emocional e social, que podem ser aprimoradas de acordo com as experiências, educação e cultura de um indivíduo. Então, antigamente, a gente tinha aqueles profissionais excelentes, mas com um gênio muito difícil de lidar, com comportamentos estranhos. A tendência é que as empresas
Não aceitem mais esse tipo de profissional, né? Porque agora a gente tem várias etapas de um processo seletivo que inclui a parte psicológica também. E ela é avaliada. Então, se você é uma pessoa explosiva, uma pessoa que não se controla, uma pessoa que grita, provavelmente você não vai passar na entrevista, ou se você der uma simulada, você pode até passar, mas na prática diária, a tendência é que você não fique no ambiente de trabalho. Ah, mas eu vou ter que mudar quem eu sou para o trabalho. Sim, porque não é o trabalho que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao trabalho. Até porque tem 10 para estarem no seu lugar. Então, se você não consegue se comportar da maneira que o emprego precisa, da maneira que o paciente necessita, se você não consegue manter sua capacidade mental, emocional e social a mínimos níveis possíveis, isso é um problema. Isso precisa ser trabalhado e se você optar por não trabalhar isso, você vai ser substituído, né? Ah, mas como é que eu vou trabalhar isso? Autoajuda, busca psicológica, psicoterapia, medicamentos. Tem que procurar trabalhar as soft skills. É necessário. Ah, mas se eu for um profissional concursado, eu não preciso, porque eu não vou. Aqui no Brasil ainda tem muito isso, né? A gente tem concurso público. Eu não preciso ser sociável com a equipe. Eu não preciso, eu posso gritar, eu não preciso manter um equilíbrio emocional, inteligência emocional, porque eu sou concursado, nada vai me demitir. Mas você não consegue permanecer no setor muito tempo, né? As coisas estão mudando, elas estão evoluindo para o bem-estar do paciente. Cabe lembrar que todas essas habilidades que a gente vai desenvolver, que a gente precisa desenvolver, elas são necessárias para chegar na ponta, que é o paciente, para ter qualidade e segurança do paciente. Se você tem um profissional instável, nervoso, explosivo, ele não vai saber controlar uma emergência médica, né? Se você não consegue lidar com uma equipe, que o nosso trabalho é em equipe, independente de onde você esteja. Hospital, clínica, UBS, em todas as esferas da saúde, você vai lidar com alguém, com uma secretária que seja. Você tem que ter o mínimo, né? Porque às vezes você vai atender consultório, vai ter a secretária e você. Se você não souber lidar com uma pessoa, e eu chamo aqui para os parâmetros mínimos, né? Para o que é obrigatório, imagina se você vai conseguir lidar com 5, 6, 10, 20, 30 pessoas dentro de uma equipe. Mas isso tudo pode ser desenvolvido e é necessário que a gente desenvolva. E essa palestra é para isso, para a gente refletir sobre o nosso comportamento e ver o que a gente precisa desenvolver. Bom, as soft skills caracterizam-se como habilidades universais, não acadêmicas, compreendendo a capacidade de cooperar, trabalhar em equipe, motivar, ser criativo, tomar iniciativa e adaptar-se. São características pessoais que melhoram o convívio e o relacionamento e a atuação no trabalho de um indivíduo. Observando o conceito, parece fácil, né? Qualquer um tem essas habilidades, alguma delas, né? Qualquer um tem, qualquer um pode desenvolver. Mas na prática diária, com a pressão do trabalho, com a exaustão da carga horária, muitas dessas soft skills vão se perdendo. E a gente precisa retomar para a gente não se perder como profissional e para a gente não ser expulso do processo de saúde, né? Porque acontece, você pode não ser demitido, mas se você não for um profissional sociável, que respeite o outro, que coopere, que tenha iniciativa, você vai sendo excluído do grupo, né? Pelas entrelinhas, você vai sendo excluída.
E esse não é um objetivo, né, de uma equipe de saúde. Então, afinal, quais são as soft skills? Quais são essas habilidades que eu preciso desenvolver como residente, como profissional, como graduando? A comunicação, que inclusive a comunicação efetiva é um dos pilares da segurança do paciente, né? Às vezes eu falo uma coisa, você entende outra, ou é dito apenas verbalmente. Na área da saúde, a gente tem muita comunicação escrita, que é o nosso alicerce, né? Principalmente para enfermagem. Eu penso que para nutrição, fisioterapia também, as demais áreas multiprofissionais também trabalham com essa parte de evolução escrita, né? Então, a nossa comunicação não é apenas oral, verbal, a nossa comunicação também é por escrita e ela precisa ser feita, ela precisa ser aprimorada da melhor maneira possível, baseada em protocolos atuais. A gente precisa ver as resoluções mais atuais sobre o tema, sobre a unidade que a gente está trabalhando e se comunicar através delas. O segundo ponto, a resolução de problemas. Todo profissional de saúde, desde o nível técnico até o nível profissional, precisa ser resolutivo. É isso que a gente espera. Eu espero, inclusive, da minha equipe técnica, que eles já apresentem a solução, venham com o problema e apresentem a solução. E é isso também que eu falo para as minhas residentes. Atualmente eu estou com 4 residentes em UTI de enfermagem, e aí uma delas me falou assim: a sonda do paciente saiu um pouco, um pedaço, a sonda nasoentérica. Eu falei, é mesmo? E o que você vai fazer? Ela achou que eu já ia dar a resposta para ela. Gente, o mercado quer que você apresente o problema e apresente a resposta e realize, entendeu? É isso que o mercado está esperando da gente. O terceiro ponto é o trabalho em equipe, né? Que cada vez mais vai ser um ponto primordial na prática profissional quando a gente se fala de saúde, né? O trabalho agora, ele é distribuído para diversas profissões e a gente precisa se comunicar e trabalhar em equipe com efetividade. O quarto ponto é o pensamento crítico, que além da gente saber a parte técnica do como fazer, a gente precisa ter um pensamento crítico a cada paciente, a cada situação, a cada problema apresentado pela equipe. A gente tem que desenvolver essa habilidade. Como que desenvolve o pensamento crítico? Lendo, participando de eventos científicos, atualizando, não sendo um profissional acomodado. Agora que eu já estou nesse emprego, está tudo bem. Não, não está. Você precisa estar sabendo o que saiu ontem, principalmente da sua área. Eu trabalho em UTI. O que nós temos de resolução nova? O que tem de novo? Como que é feito isso? Mudou? Não mudou? Porque é isso que vai me dar base para eu conseguir pensar numa solução melhor acerca de um problema do paciente ou da equipe que eu estou supervisionando. O quinto ponto é a tomada de decisão, que também é interligada com o pensamento crítico. Você só vai conseguir tomar uma decisão que vai ter um efeito positivo se tiver um pensamento antes. Por que eu estou tomando essa decisão? Vou retirar essa sonda. Por quê? Porque vi no raio-x que ela não está na localização correta. Ok. A gente precisa de justificativa para a tomada da decisão. Ela não pode ser uma habilidade impulsiva. Nós, profissionais, a gente não pode agir de maneira impulsiva. A gente tem os protocolos e as regulamentações para nos guiar e a gente tem as soft skills, né? Então, a impulsão a gente deixa para fora do ambiente de trabalho, né? E o raciocínio lógico, que são os três estão ligados, o pensamento crítico, a tomada de decisão e o raciocínio.
Ah, mas como que eu vou desenvolver essas 3 habilidades? Lendo. Leiam. Porque a gente já vai ter a prática profissional. Quem está no mercado ou quem vai entrar, né, vai ter a parte da prática. Mas para desenvolver essas habilidades mais finas, você precisa ler. Você não pode parar de ler, nem de participar de eventos científicos. As demais soft skills: paciência, ética, confiança, honestidade e foco. É necessário a gente realizar um trabalho autopessoal, autorreflexivo e de autoexame mesmo da gente nessas 5 últimas habilidades. Será que eu sou paciente? Porque o paciente dá ponta, inclusive o termo paciente, né? Mas eu gosto de falar às vezes cliente, porque ele é um cliente dos serviços de saúde. Estando no SUS, estando no hospital particular, ele é um cliente dos serviços. Ele está pagando, mesmo que direta ou indiretamente. O cliente que está em sofrimento, que ninguém vai procurar uma unidade de saúde sem estar em sofrimento, né? Deveria ser o contrário, a gente tem atividade primária, atividade básica, com prevenção, promoção, mas não é uma realidade, né? O paciente já chega com um problema sério em saúde e ele precisa de um profissional na ponta paciente, enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. Precisa. Todos esses profissionais precisam desenvolver a paciência com o paciente. Às vezes é difícil desenvolver com a equipe, né? Nem sempre a gente vai ter paciência, mas com o paciente é obrigatório, porque ele é o nosso foco, né? O nosso trabalho tem um foco, o paciente. Então, a gente precisa ter pacientes. Ética eu não preciso nem falar, né? Cada profissão tem seu código de deontologia que vem estabelecendo como devemos agir, qual que é o certo, qual que é o errado, né? Você pode estar praticando uma atividade não ética, mas você sabe que é errada. A gente precisa ter confiança no que está fazendo, e para ter confiança é a leitura, é retomar as disciplinas da graduação, retomar os conteúdos, estar atualizado. Isso vai dar a confiança de você estar à frente do paciente, honestidade e foco, né? Todas essas habilidades podem ser desenvolvidas por qualquer profissional. Eu não digo para você mudar a sua essência, a sua personalidade, mas como profissional, sim, você precisa ter todas essas. Ou você não vai se manter na sua unidade de saúde, ou você não vai se manter no seu emprego, ou você vai ficar perdido realmente no mercado de trabalho. E as hard skills? Elas estão assim no fim da fila, mas elas ainda contam demais, porque elas que te apresentam para o empregador, né? Elas que vão te apresentar. Se for no concurso público, você tem que ter essas hard skills para você conseguir passar na prova teórica, né? Tem concursos públicos com prova prática, então você também tem que ter habilidade técnica. E quando hospitais particulares, você tem que apresentar um bom currículo. Isso também é importantíssimo. Então, as hard skills, ao contrário das soft skills, são mais fáceis de quantificar, medir e observar. Características como lidar com críticas, correr riscos, conviver com as pessoas, trabalhar em equipe e desenvolver um grupo são difíceis de quantificar e medir. E exige do trabalhador mudanças de comportamento, né? Que foi o slide anterior. Então, as hard skills são obrigações, né? A gente já precisa ter. E quais são elas? Quais são as principais hard skills? É a proficiência em língua estrangeira, que antigamente era vamos te dar uma sugestão de como melhorar o currículo. Hoje não. Hoje você é obrigatório você ter proficiência em outra língua.
Se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, se você quiser fazer um curso fora, né, de extensão, essa é uma boa hard skills. O diploma e o certificado de graduação, de pós-graduação, de MBA, mestrado, doutorado, pós-doc, domínio em ferramentas estatísticas ou de programação. Você precisa ter o domínio do Office. Eu vou trazer um exemplo, né? Do pacote Office, por exemplo. Tem pessoas que ainda ficam patinando nos sistemas online. Fala de computador, acha tudo muito difícil, não quer saber, não quer aprender, pede para um outro profissional, mas não é isso que você deve fazer, viu, residente? Melhore suas habilidades relativas a isso. O Excel, mas para quê? Eu nunca vou precisar. Vai. Se você se tornar um profissional rotineiro de algum setor e precisar montar uma planilha, e precisar apresentar um dado, como é que você vai fazer? Se você não sabe mexer no Excel, ou se você não teve interesse ou não quer aprender. Você perde essa vaga, né? Você perde essa chance. O conhecimento técnico em si, né? Que cada profissional precisa desenvolver dentro da sua área de atuação. Inteligência, visão estratégica, capacidade de assumir riscos e desempenho no trabalho. Essas são as hard skills. Mas inteligência se nasce. Não. Tem os grandes gênios, né? Quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa nos grandes gênios, nas pessoas que se destacaram. Mas não, inteligência é prática, a repetição, aprimoramento, leitura, busca. Isso tudo são os componentes da inteligência. Porque você também pode perder a inteligência se você se tornar um ser que não busca, que não lê, que não quer saber, que está sempre envolvido apenas em fofocas, em televisão. Você perde a inteligência. Você pode ter nascido superdotada, mas se você não pratica, se você não aprimora o dom, você perde. E as considerações finais sobre as hard skills e soft skills. No que se refere à prática profissional, cada vez mais são requeridas as soft skills, como a gente viu, né? Como gestão de pessoas, trabalho em equipe, liderança, resolução de problemas, negociações e outros que contribuem para o desempenho dos indivíduos em diferentes atividades profissionais. As hard skills podem ser decisivas para garantir uma vaga de entrevista, mas são as soft skills que vão te manter no emprego. Então, se eu puder dar uma sugestão, uma dica, é que vocês se inscrevam, se aprimorem em cursos de gestão de pessoas, de gerenciamento de riscos, equilíbrio emocional, inteligência emocional. Não é balela, não é sobre coach, é ciência. Voltem para esses temas de soft skills, aprimorem suas habilidades. Porque as hard skills, vocês já estão fazendo, vocês já estão numa residência que tem uma carga horária alta, que vai contar bastante para o currículo de vocês, mas tem essa outra parte, essas outras habilidades pessoais que precisam ser aprimoradas. Essas, então, são as referências que eu utilizei, os artigos, e eu gostaria de agradecer pela atenção sobre esse tema, que a primeira vez que eu ouvi essas expressões, eu fiquei muito interessada. Apesar de eu já estar na área, trabalhando, já com meu emprego, como preceptora, quando eu vi esse tema, eu falei, opa, será que está faltando alguma coisa em mim? Será que eu preciso melhorar? Então, não é só para vocês essa palestra, é para mim também. Obrigada pelo evento, viu? Por participar desse evento. E esse é meu e-mail para qualquer dúvida. Obrigada.